Olá, meus queridos irmãos, amigos todos, estudantes da Palavra de Deus. Lição de número 7, nessa oportunidade na nossa escola bíblica dominical, ainda, sendo feita dessa forma, sendo feita através deste programa, desse canal no nosso YouTube. E nós estamos felizes porque a lição número 7, ela vai falar sobre o que uma igreja, o que toda igreja deveria ser. É o tema que nós estudaremos hoje, baseado em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 a 10. E o texto diz assim, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai começar a falar, e até o versículo 10, nós temos esse primeiro capítulo. O objetivo da lição é motivar o aluno a uma fé operosa e produtiva. Bom, interessante. O título diz o que toda igreja deveria ser. E o objetivo da lição parece divergir, porque ele está falando o seguinte: motivar o aluno a uma fé operosa e produtiva. Então, já logo de cara, nós percebemos que a igreja ela deve ser operosa e produtiva. Operosa e produtiva, isso é algo que parte da coletividade, mas acontece na vida de cada cristão. Porque é justamente dentro dessa diversidade que nós temos unidade de trabalho. Com comando, com trabalho árduo da diretoria, do pastor, dos pastores, de todos os líderes, porém, com o auxílio e o trabalho árduo de cada cristão em todos os momentos da vida, não somente dentro do culto. Isso fica evidente nessas lições que nós temos estudado sobre as igrejas do Novo Testamento. Na introdução do tema, o autor diz o seguinte: o apóstolo Paulo fundou a igreja de Tessalônica durante a sua segunda viagem missionária. Ele passou apenas 3 semanas na cidade, mas deixou uma forte igreja. Esta é uma das primeiras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e ele a escreveu de Corinto para responder a alguns questionamentos e dificuldades da igreja. Quer dizer, de outra cidade grega, Corinto também era uma cidade grega, e aqui, como nós veremos, só que de regiões distintas. A cidade de Tessalônica era uma importante cidade. Seu nome era Terma, devido a muitas fontes de águas quentes que havia na cidade. No Brasil, nós usamos muito isso, as termas, águas termais. No ano 315 a.C., a cidade recebeu o nome de Tessalônica, em homenagem à meia-irmã de Alexandre, o Grande, filha de Felipe. Quando Roma conquistou a Macedônia em 168 d.C., a cidade tornou-se a capital de toda a província. Nos dias de Paulo, a cidade tinha em torno de 200.000 pessoas. Hoje, a cidade de Salônica é a segunda maior cidade da Grécia, com uma população de 250.000 habitantes. E aí o autor traz algumas coisas interessantes. É nessa região da Macedônia, Quando nós olhamos no mapa, para quem é curioso, sabe que, na verdade, Paulo ele passa pela Macedônia por causa de uma revelação divina. Deus se revela a sua vontade para aquele grupo missionário através de um sonho que ele dá a Paulo, onde ele vê um varão macedônio, um homem macedônio, com um vestido tradicionalmente. Paulo entende que ele deveria passar por lá. E que bênção que foi isso. Aquela região da Macedônia, com várias pequenas cidades da época, e Tessalônica era uma das principais cidades daquele tempo. Muito interessante essa visão para nós, porque essa visão de Paulo era a visão de que ele pregaria nessa cidade e que dali o evangelho se espalharia, como realmente acabou acontecendo. O autor finaliza dessa forma:
Por que Paulo escreveu esta carta? Aí ele coloca 3 pontos aqui. Primeiro, é enfrentar diretamente a campanha de murmúrios com referência à sua personalidade e motivações, do capítulo 1 e o 2. 2. Ele queria enfatizar para eles a doutrina da segunda vinda, especialmente diante de algumas confusões sobre essa doutrina. Ponto clássico, esse também. E o terceiro ponto que ele coloca para nós, ele também enfatizou a necessidade de uma vida santa. Os novos cristãos estavam confusos sobre a segunda vinda de Cristo, né? Em virtude das perseguições, eles pensaram que o dia do Senhor já havia chegado. A igreja de Tessalônica era uma igreja maravilhosa. Em 3 ocasiões, Paulo dá graças pela maneira como a igreja respondeu ao seu ministério. Aí está o capítulo 1, capítulo 2, 13 e o 3, 9 também. Quais eram as características dessa tão preciosa igreja? Nós veremos vários subtópicos, mas na verdade temos 4 tópicos, ou seja, 4 características que nós estudaremos nesta oportunidade sobre a igreja de Tessalônica, apontando para alguns pontos que toda igreja deveria ser. Primeiro ponto que o autor vai colocar para nós é o seguinte: um povo eleito. E aí nós poderíamos colocar um povo que toma posse da vida cristã de verdade. Toda igreja deveria ser dessa forma. Deveria ser formada por pessoas que tomam posse da vida eterna e que vivem nessa terra como se já estivessem no céu. Em que sentido, pastor, você poderia me perguntar se estivéssemos na classe? Não dá, pastor, porque não dá para viver aqui como se a gente vivesse no céu, porque nós estamos cercados de maldade, nós estamos cercados de crueldade. Às vezes até mesmo dentro da igreja tem pessoas que não dão frutos de salvo. Pois é. Como viver dessa forma, como eleitos diante de Deus? Queridos, é com fé, com perseverança, buscando a Deus e fazendo a obra do Senhor aqui, nessa terra. Com obediência, sem rebeldia, com amor ao próximo, com zelo e com a pregação da palavra de Deus. Porque nada expressa mais o nosso amor a esse mundo do que a exposição da palavra de Deus para as pessoas e a vida que prega também como uma maneira sábia de expor a palavra na prática, não é verdade? Então, ele diz o seguinte: a palavra igreja, no 1:1, né, o capítulo 1, versículo 1 de Tessalonicenses, significa um povo chamado para fora. Sempre que você lê sobre chamado na Bíblia, você encontra a eleição divina. Deus está chamando um povo para fora do mundo. Nós fomos chamados. Nós somos eclésia, igreja. É a eclésia, tirado para fora, como nós falamos em uma lição anterior, dá uma ideia de que foi cortado de algum lugar. Nós fomos tirados do mundo e chamados, cortados do mundo, e agora vivemos de uma maneira santa, eclésia, tá? A igreja do Senhor. É o povo eleito por Deus. São as pessoas que já nasceram de novo. Isso não está muito ligado a rótulos denominacionais. Isso está ligado a um novo nascimento. Partindo disso, nós vamos realmente entender que as igrejas locais, as denominações no tempo de hoje, elas são formadas por pessoas que verdadeiramente nasceram de novo e de outras pessoas que, infelizmente, ainda não tiveram encontro com Cristo. Na lição passada, foi feita uma pergunta por um dos nossos professores. O joio cresce com o trigo? É possível saber, eu não lembro direito a pergunta, mas alguma coisa relacionada, é possível saber o que é joio e o que é trigo dentro da igreja? Nós podemos arrancar o joio e deixar o trigo dentro da igreja? E as perguntas ali foram ótimas, porque nós sabemos que isso é feito pela própria mão do Senhor através do Espírito Santo. Ele vai tirando. Mas de uma maneira definitiva e final, isso acontecerá na volta de Jesus. Na volta de Jesus
realmente haverá uma definição sobre esses dois pontos aonde todo homem, todo ser humano está no tempo atual. Ou você é igreja do Senhor, ou você não faz parte desse povo. Não existe um terceiro estágio nisso. O autor coloca alguns subtópicos aqui falando sobre salvação. Ele fala sobre povo eleito, mas ele aponta para a salvação de maneira correta. Tá? A salvação começa em Deus, é em Deus, não no homem. Ela parte de Deus para o homem, não do homem para Deus. É por isso que o homem que hoje prega a palavra de Deus, porque ela parte de Deus. A salvação não é do homem, ela parte de Deus para nós. É Ele que revelou, começando em Gênesis 3,15 e partindo por toda a palavra de Deus falando sobre isso. Salvação envolve o amor de Deus. Por quê? Porque é por amor. Porque João 3,16 prega isso. Salvação, ela é por amor. É o amor de Deus pela humanidade. Esse amor do Senhor por salvar a alma do homem perdido e caído e revoltado muitas vezes contra esse próprio Deus. 3, subtópico, né? Subtópico do ponto 1. Salvação envolve fé, amor e esperança. Olha essa tríade aí. Novamente, como nós vamos ver em diversos lugares e também na explanação aqui pelo nosso autor. A fé, a esperança e o amor estão sempre unidas, andam de braços dados. 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver isso no último versículo, versículo 13. A fé, a esperança e o amor, o maior desses é o amor. Mas eles andam juntos, porque o autor diz assim, os crentes receberam a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, o versículo 5 que ele está citando, tá? E essa mensagem transformou a vida deles. O eleito ama e o eleito aguarda a segunda vinda de Cristo. Quer dizer, os salvos, tá? Aguardam. Quem é salvo está aguardando. Quem nasceu de novo está aguardando. Quem nasceu de novo tem azeite. Olha a diferença, lembra? Das virgens no cortejo nupcial, esperando a chegada do noivo. 5 tinham azeite, ou seja, o Espírito Santo. As outras 5 não tinham. Lâmpadas vazias. Misericórdia. Olha o que é isso. São salvos, tá? São salvos verdadeiramente. Isso envolve fé, esperança e amor. É o nosso tópico aqui. O 1.4 diz assim, salvação muda a vida. Falamos aqui, mais uma vez, sobre as questões relacionadas aos frutos. O tópico vai falar um povo eleito, né? Um povo que tomou posse, eu diria. É a primeira característica. E aqui nós estamos falando, salvação muda, quer dizer, tem que ter mudança de vida. Não existe de forma nenhuma alguma coisa que se assemelhe à salvação para alguém que não represente de verdade uma mudança profunda de vida. Algo que comece dentro da pessoa, dentro de cada um de nós, mas que se reflita na vida exterior da pessoa. Tá? É por isso que o autor, salvação muda a vida por completo, em todos os sentidos, em todos os aspectos dela. Nós somos mudados e tocados. O autor finaliza esse tópico dizendo assim, aquele que se diz eleito ou salvo por Deus e não tem evidências de mudança de vida, está enganando-se a si mesmo. Aqueles a quem Deus elege, a quem Deus salva, ele transforma. A verdadeira fé produz obra. Fé sem obras é fé morta, é fé vazia. E o nosso Deus não é Deus de coisas mortas, ele é Deus de vivos. Tópico 2, um povo exemplar. Porque se é um povo eleito, um povo que tomou posse, ele tem que ser um povo exemplar. Ele tem que ser um povo exemplar e em vários aspectos nós veremos quais são esses aspectos. Os crentes de Tessalônica eram exemplo em várias áreas da vida. Em outras eles precisavam ainda de se corrigir. Olha que mistura maravilhosa, e não é uma contradição, é algo complementar, é humano, é bíblico. E também, ao mesmo tempo, é realmente essa ação divina em nós. Eles receberam a palavra, vamos lá, eles eram exemplares. A igreja recebeu a mensagem e o mensageiro, e o evangelho produziu um profundo impacto na vida deles. Paulo teve ousadia para pregar para eles
o Evangelho, a despeito das perseguições sofridas em Filipos. Aí ele fala do capítulo 2, né, verso 2, eles tinham fome da palavra de Deus, 2,13, e aí nós temos que ver lá em 1 Coríntios 2,4, né, havia dinamite espiritual na mensagem, explosivo o suficiente para demolir os ídolos, tá? O Evangelho é dinamite que destrói, tá? As estruturas do mal e constrói novas estruturas. Eles abandonaram os ídolos e passaram a servir a Deus. Então, nisso, meus queridos, meus amados estudantes da palavra de Deus, nisso nós vemos um povo exemplar. Um povo que ele se transforma, ele abandona as coisas antigas que praticava, abandona os maus sentimentos, os desejos malignos, ruins, e ele passa, aí sim, a lutar, tendo o Senhor como seu escudo, tendo a fé como escudo, tendo o Senhor como o seu campeão, como o seu general, e aí, como diz lá em Efésios capítulo 6, verso 10 em diante, tomando toda a armadura de Deus, crescendo, andando, amadurecendo, batalhando, negando-se a si mesmo. Segredo nenhum. Isso é exemplo, tá? Eles também seguiram seus líderes espirituais. A palavra imitadores, aí no verso 6, parte A, dê uma olhada na sua Bíblia aí, que diz assim, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Paulo fala ousadamente. A palavra imitadores, né, os crentes não apenas receberam a mensagem e o mensageiro, mas também tornaram-se imitadores da sua vida. Ele coloca aqui a palavra mimetai, de onde vem mimetismo, né? E mimetismo aqui é o processo pelo qual um ser se adapta a uma nova situação. Né? Na biologia, né, é aquele processo em que um organismo ele fica igual ao outro, ele toma a forma, né? É uma estratégia de sobrevivência e também para multiplicação dentro da biologia. Veja que coisa interessante isso. É o mimetismo, né? Por isso que é da onde vem a origem dessa palavra, né? Imitadores. É imitar tanto que você se transformou em outro, nesse caso. Tá? Isso tem muito a ver com o novo nascimento. Isso tem muito a ver com essa questão ordeira no coração do crente, onde ele passa a obedecer a palavra de Deus e a realmente ter os seus líderes em alta conta. Isso é algo fantástico, irmãos. É que nós não estamos, por favor, falando de colocar uma pessoa num pedestal e achar que ela nunca erra. Muito pelo contrário. Mas é ter franqueza, ter honestidade, é sentar no gabinete e conversar, é conversar com o líder, é conversar com o pastor, é ter realmente reverência a esse líder e imitar o jeito santo. Ou você tem alguém que realmente tenha algo a inspirar o seu coração como líder, ou então você deve conversar com essa pessoa que é seu líder e explicá-lo que tem coisas que você não admite na vida dele. E aí talvez você até alcance algumas explicações que vão levá-lo ao crescimento e também o seu líder, tá? Isso é importantíssimo. Eles sofreram por Cristo. Isso é algo que é colocado também pelo autor como um povo exemplar. O sofrimento por Cristo, tá? Ao abandonarem seus ídolos e se voltarem para Deus, esses crentes despertam o ódio dos seus compatrícios. Certamente alguns deles perderam seus empregos. A fé é sempre testada por perseguição, isso é uma das formas, né? A tribulação vem junto nesse pacote, não tem jeito. De alguma forma, quando uma pessoa aceita a Cristo como Salvador, ainda em tempos de hoje, numa sociedade como a nossa, aqui no Brasil, ainda vai existir algumas coisas que realmente vão sugerir uma leve perseguição. Em alguns casos especiais um pouco mais pesadas, mas na maioria dos casos de maneira leve. Uma rejeição da sociedade, dependendo de onde você venha. É por isso que o crente, um novo convertido, ele tem que se achegar à igreja. Ele vai ser alvo de estudo, vou melhorar isso. Ele vai ser alvo das orações da igreja, ele vai ser alvo também do estudo que será aplicado a ele por algum líder, por alguém que estará caminhando com ele. Isso acontece com pessoas que voltam à comunhão da igreja e com novos convertidos também.
com pessoas que estão se achegando à igreja. Porém, existe algo que ele deve fazer. Ele deve frequentar a igreja. Ele não pode simplesmente se acostumar com esse mingauzinho na boca. Ele tem que aprender a estar dentro da igreja, porque ali ele vai ter uma renovação do que ele pensa sobre amizades e até mesmo uma renovação com as suas amizades. Não que as antigas ficarão para trás, mas elas serão com toda certeza impactadas. Um cristão novo, ele precisa de passar a fazer parte da igreja. Não dá, queridos. Para ser crente e estar fora da comunhão da igreja, tem que estar dentro da igreja, sofrendo junto ali, passando junto, crescendo junto, sorrindo junto. Quantas situações e quantas semanas, quando nós finalizamos essa semana, nós paramos para imaginar e vemos como que nós choramos, mas como que nós rimos, como que nós pedimos a Deus, mas como que nós agradecemos. Queridos, isso tudo é comum e o novo convertido precisa saber disso. E nós também, que já estamos caminhando há algum tempo, de vez em quando temos que parar, respirar e entendermos que o nosso Deus trabalha no nosso amadurecimento, tá bom? Um outro ponto que ele coloca também, eles, como exemplo, né, eles encorajaram outras igrejas. Lindo isso. Nós sempre encorajamos ou desencorajamos uns aos outros. Paulo usa o exemplo das igrejas da Macedônia para encorajar a igreja em Coríntios. 2 Coríntios 2, verso 1 a 8. E é lindo porque ele faz uma menção à igreja de Macedônia. Embora esses crentes fossem novos, eles estavam sendo exemplos para as outras igrejas, principalmente na Grécia, mas também fora de lá. As igrejas não estão competindo umas com as outras, aqui elas estão incentivando umas às outras. Quando você traz isso para o contexto de crentes, também é dessa forma. Não deve ter arrogância, não deve ter preciosismo, mas deve ter imitar esses que estão andando de maneira mais ordeira, que pregam, que estão estudando, que têm uma vida de oração, que realmente estão sofrendo porque deixaram os antigos hábitos de lado. Esses realmente devem ser imitados. Essas pessoas que vivem dessa forma, elas encorajam as outras. Aqui, no caso, essa igreja que ficava Tessalônica, na região da Macedônia, ela foi usada como exemplo para inspirar a igreja na Acaia, ou Tessália, né? Que é onde ficava a igreja de Corinto. Ali eram duas grandes regiões, né? A norte você tinha a Macedônia e ao sul você tinha essa igreja de Corinto, como outras também. E Paulo usa em 2 Coríntios 8, verso 1 a 8, um incentivo a isso. Como eu disse, realmente, nós devemos nos apegar aos bons exemplos. Agora, pare para imaginar o que o autor colocou aqui. Agora, nesse momento que eu estou falando com você, que você está assistindo a essa aula, você está encorajando pessoas? Ou você está desencorajando pessoas? Você serve de inspiração para alguém? Ou você serve para desanimar alguém? Eu falo isso contigo porque eu penso sobre isso na minha vida. Que nós possamos ter isso também nessa unidade menor chamada igreja, que sou eu e você, como templo do Espírito Santo. Terceiro ponto dessa lição, a terceira característica, por assim dizer, é um povo missionário. Porque sem missões não tem igreja. Sem missões não tem sentido. Porque a igreja, ela só é igreja porque ela é um povo missionário. Perto, longe, em todos os lugares, com suas ações, com seus recursos financeiros também, com a oração, com a pregação da palavra de Deus, perto e longe, em todos os lugares. O autor diz assim: eles foram receptores da palavra e transmissores também da palavra. Cada crente e cada igreja local deve receber e transmitir a palavra. Eu digo isso, a igreja local é a grande responsável por fazer missões. Existem sim as instituições missionárias, os grupos missionários, as igrejas, né, que de maneira geral em suas juntas missionárias fazem missões, mas isso tem que acontecer na igreja local, é assim que se faz. Isso é algo maravilhoso, é algo lindo.
As igrejas locais, elas têm a responsabilidade de fazer missões, porque nós somos um povo missionário. Isso é uma característica que ela não pode ser desassociada da igreja, sem um prejuízo. Quando a igreja ela perde esse foco e ela passa a pensar simplesmente em construção, ou em finanças, ou em conforto, ou em outras coisas que estão fora do contexto principal da igreja, ou seja, pregar a palavra de Deus, ela realmente perde toda a sua essência. A igreja tem que ser missionária, tá? O autor segue aqui falando sobre isso, e ele diz aqui embaixo, eu peço que você se ache, a expressão por toda parte. A expressão por toda parte significa também em regiões fora da Macedônia e da Acaia. Tessalônica era uma igreja evangelizadora e missionária. A eleição não anula a evangelização, de jeito nenhum. Até mesmo as pessoas que creem em eleição, como aqueles que realmente, de uma maneira um pouco diferente do que nós pensamos, né? E em alguns comentários eu até chego a achar que esses que creem na eleição estão crendo mais parecido com a gente, eu creio nisso. Mas mesmo assim, a parte missionária ela tem que continuar a crescer, porque senão você perde o vigor, o brilho de evangelizar pessoas, de fazer missões perto e longe. Perde-se isso. Porque se você acha que cada um já está destinado para uma coisa ou para outra, para a salvação ou para a perdição, você perde isso. Mas imagine o seguinte, que nós podemos mudar a vida das pessoas, porque o Espírito Santo pode nos usar como um instrumento para levar as pessoas ao conhecimento da salvação. Ele finaliza, né, de maneira aqui maravilhosa, se a salvação fosse uma obra humana, teríamos motivos para ficarmos desencorajados. Mas porque é obra de Deus, podemos ter alento. E o mesmo Deus que estabeleceu o fim da salvação, ou seja, a vida eterna, estabeleceu também os meios, ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz por nós. Esse é o meio pelo qual nós alcançamos o fim, que é a salvação. O fim dado por Deus, né? Maravilhoso. Uma outra característica, chegamos aqui em tempo hábil, a última característica neste estudo que nós fazemos. Um povo expectante. Verso 9 e 10 são os dois últimos versículos que nós temos em 1 Tessalonicenses. A operosidade da fé mostrou que eles eram um povo que tomou posse. Um povo eleito. Essa operosidade, essa questão de fazer, de ter uma fé operante, uma fé com obras. Olha isso. A abnegação do amor fez deles um exemplo e um modelo de crente entusiasmados, que estavam prontos a viver o Evangelho e compartilhar o Evangelho. Não só viver em uma ilha, completamente isolado de todo mundo, não, também como canal de bênção para Deus, como canal de Deus como canal de bênção para as nações, como povo escolhido para levar a preciosa semente, ainda obedecendo a Atos 1:8 até os confins da terra. É isso que a igreja deve fazer no tempo de hoje. E aí ele explica, porque é um povo expectante, essa última característica, a firmeza da esperança deles fez deles um povo expectante, olhando, atenção, para o retorno de Cristo. Eles olhavam para a segunda vinda de Cristo com uma expectativa. Ela representa a consumação da nossa salvação e livramento da ira vindoura. Então, por que um povo expectante? Explicando agora totalmente isso aqui nesse final, porque a igreja tem que ter essa característica. A igreja em Tessalônica tinha essa característica. A igreja do tempo atual verdadeira, ela tem isso. Porque é um povo que está vivendo nessa terra, mas olhando os sinais que, digo eu, nesses últimos tempos, ainda que todo pregador hoje na terra fechasse os seus lábios e não pregasse mais,
A terra está pregando, porque os sinais estão aí. Sinais da volta de Cristo que se mostram cada vez mais. A terra prega. A configuração de governo de maneira mundial prega. Todas as situações geológicas da terra prega. E além disso, louvado seja o nome do Senhor. Os homens e mulheres que servem a Deus nessa terra também estão pregando. Então, nós somos um povo expectante, nós somos um povo que está esperando a segunda volta de Cristo, com os nossos olhos no céu, no Senhor, esperando a volta de Cristo. O último parágrafo aqui diz assim: a expectativa da segunda vinda é um grande estímulo para ganhar almas. É um estímulo à estabilidade cristã. É um grande conforto no sofrimento. Verdade. É um grande encorajamento para as vidas piedosas. Mas um terror para aqueles que não estiverem preparados. É triste quando as igrejas deixam de pregar, aguardar e viver a doutrina da segunda vinda de Cristo. Em alguns lugares, já não se fala mais sobre isso. Se fala sobre outras coisas, como temos tanto falado aqui, sobre negócio, fala-se sobre instabilidade, estabilidade emocional. São lugares onde as pessoas estão indo para sair bem. E por muitas vezes, em determinados cultos, nós chegamos a esse culto e quando somos confrontados com assuntos como esse, a segunda vinda de Cristo, saímos pensando como eu estou vivendo mal, como eu tenho que mudar a minha vida, como eu sou pouco obediente à palavra, como eu tenho que ser mais santo, e saio confrontado. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque os filhos do Senhor, aqueles que são filhos de Deus, são corrigidos por Ele, através da sua palavra. Louvado seja Deus. Meu querido, minha querida irmã, você estudante da palavra de Deus, imagine hoje, nós estudamos hoje o que toda igreja deveria ser. E apesar de toda a situação caótica que nós vivemos no tempo de hoje, ainda tem uma igreja na face dessa terra, espalhada por esse planeta, em diversos ou em todos os continentes, que de alguma forma é uma igreja que vive dessa maneira. Que o Senhor te abençoe nessa oportunidade. Então nós somos um povo eleito, que tirou posse, que tomou posse da vida eterna. Um povo exemplar, que baseado em Cristo, pode dizer, olha para nós, viva dessa forma. Um povo missionário, que ainda prega, tanto no local onde está, mas também investe distante em outros lugares, até os confins da terra. E um povo que espera a volta de Jesus. Que o Senhor te abençoe e que Ele derrame as mais ricas bênçãos sobre a sua vida. Mande perguntas, fique de olhos abertos, você que faz parte da igreja, nas nossas redes sociais. Teremos hoje 2 perguntas lançadas pelos nossos professores para que você possa dar ali a sua opinião. Fique em paz, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe.